Estamos iniciando mais uma edição do programa Expressão Universitária. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios o teatrólogo tupaense Renato Gonzalez, que vai falar aos nossos telespectadores a respeito da sua carreira profissional, da sua vida pessoal, de tudo aquilo que cerca as suas atividades como um homem praticamente multimídia. Ele que faz parte da Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes, Atleca, também é um baluarte na realização de eventos culturais da nossa cidade de Tupã, principalmente do Festival Nacional da Estância Turística de Tupã, que já neste ano de 2017 realizou a sua 16ª edição. Renato Gonzalez, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Ô Paulo, o prazer é todo nosso. Nós que, digamos assim, já somos da casa, né? Haja vista aí que a gente tem aí o programa Mosaico, que o pessoal já conhece bastante. E é um prazer muito grande vir para falar sobre teatro, sobre arte, sobre cultura, enfim. Estamos aqui para tentar colaborar e fazer um debate bem bacana aí. Renato, antes de adentrarmos bem ao terreno que é o teatro, nós gostaríamos de dizer o seguinte: quem é Renato Gonzalez? A sua família tem uma origem, é uma família pioneira da cidade de Tupã, da nossa região, e tem uma origem nas artes, principalmente ligada ao movimento espírita da nossa cidade, né? Com toda certeza. Eu, por parte de mãe, sou da família Gonzalez Estrupa, né? Família tradicional de pioneiros, aí, onde o grande herói, digamos assim, da família foi o vô Tomás, né? Que aprontou para Chuchu. E pro lado do meu pai, da família Rosa, que militava há muito tempo na doutrina espírita, né? Por parte da minha avó, por parte do meu avô, e meu pai e meu tio Antônio, que é Antônio do antigo Banco Cominde, eles acabaram aí, digamos assim, seguindo os passos da minha avó e do meu avô. Com relação à arte, eu tenho aí digamos assim, eu puxei o meu pai, né? Minha mãe também era artista, ela pintava quadros, ela pintava... Aliás, ela começou pintando guardanapo, né? Assim como muita gente aqui na cidade de Tupã, hoje é artista plástica, e eles começaram com o quê? Pintando guardanapo. Minha mãe também seguiu por esse caminho, né? Então, venho de uma família de artistas. Minha mãe, pintora, aqueles trabalhos manuais de crochê, tricô, que é também inserido no campo das artes, né? E o meu pai, na questão aí de teatro, de rádio. Meu pai foi um dos primeiros apresentadores, por exemplo, do programa Momento Espírita. Isso programas mais antigos. Sim, isso há 40, 50 anos atrás. E também no teatro, né? Meu pai foi um dos primeiros integrantes do teatro da extinta não, né? Hoje a União Espírita Jesus Gonçalves, mas antigamente se chamava Juventude Espírita de Tupã. Esse trabalho todo ele era capitaneado aí pelo Orlando Franco. Então, eu acabei herdando aí, né? Veio no sangue essa questão aí da questão do teatro, entendeu? Eu, particularmente, não comecei no teatro também, Paulo. As pessoas acham que eu sempre, a minha vida na arte, ela começa pelo teatro, mas não. Ela começa na escola, Escola Estadual de Vila São Paulo, onde tinha a professora de artes, Maria Neuza Leme Dias. Ah, sim. Né? Ali ela participou na época da criação do Coral Infanto Juvenil de Tupã, que lembro muito bem que a gente acabou cantando na inauguração da Coab, quando veio o governador Paulo Maluf, nós cantamos para ele, foi um evento, quer dizer, para molecadinha, pequenininha naquela época, conhecer um governador do estado, independentemente de quem seja, foi assim muito bacana. E na própria escola, a Maria Neuza, ela tinha assim um trabalho fantástico. E tudo começou basicamente com shows de talento, que hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso nas escolas. Eu tocava violão, declamava poesias, fazíamos novela de rádio na escola, no Vila São Paulo. Então era assim, era um incentivo muito grande que tinha a Maria Neuza. Ela era amante da música, por exemplo, porém ela não ficava só na música, né? Nós fazíamos lá, que radionovela na verdade era o quê? Era um teatro, mas sem aparecer, só certo. Através de vozes. Que é a imaginação, né? Justamente. Então a minha participação na arte, meu gosto pela arte, ela começou justamente na escola. Por isso que eu sempre falo, né?
cultura começa a ter contato na escola. Não adianta vir com um projeto, com não sei o quê, não resolve. Tem que realmente dar de beber para essa criança, para esse adolescente na escola, que foi o meu caso. Aliás, não só o meu caso, são várias pessoas aí que entraram na cultura e nas artes através de quê? Através da escola, né? E eu sou muito grato à professora Maria Neuza, que nos incentivou. E também tinha, como tem nos dias de hoje, as artes plásticas, mas ela realmente tinha o lado mais voltado para a questão da música e das artes cênicas, digamos assim. Shows de talento. A criança, na época, fazia aquilo que ela bem entendia. O que queria recitar uma poesia, recitava poesia. A que queria fazer um monólogo, fazia um monólogo. A que queria cantar, cantava. Então, isso que era uma coisa muito interessante na época, que infelizmente nos dias de hoje se perdeu. Então, na verdade, Paulo, a minha vida na cultura começou aí. Aí o teatro veio um pouquinho mais tarde, né? Já com os meus 16 ou 17 anos, que aliás é outra coisa que as pessoas confundem um pouco. Eu não comecei teatro com o Luiz Bertazzoni. Foi um grande baluarte do teatro? Foi. Só que não comecei com o Luiz Bertazzoni. Na verdade, eu comecei com o Marco Antônio Rosa, que é meu primo, filho do seu Antônio Rosa, que é o Marcão da Status, o pessoal conhece, né? Então eu comecei a fazer teatro ali. Meu primeiro trabalho em teatro foi com Sabe Tudo e o Espião, no Teatro da Juventude Espírita de Tupã. Nós tínhamos ali um grupo de evangelizadores espíritas e que todo final de ano queria fazer alguma coisa diferenciada para as crianças que a gente assistia. E começamos com Sabe Tudo e o Espião. A direção começou com o Luiz Bertazzoni, mas o Bertazzoni por algum motivo resolveu se afastar e o Marco Antônio, que vinha da companhia Stato, ele resolveu assumir o trabalho no Teatro da Juventude Espírita e daí a gente continuou. Isso foi aí em 1987, 88, por aí. A companhia Status, interrompendo um minutinho, foi a que fez, eles não usam black tie. Justamente. Foi uma peça que teve a participação de vários atores. O Bertazzoni fazia um papel que era do Jean Francisco Guarnieri. A finada Lourdes Barbosa. Né? Marco Antônio. O Parra não lembro se o Parra fez, eles não usam black tie, mas o Parra também estava envolvido com esse pessoal da estátua aí. Mas a saudosa Lourdes Barbosa fez o papel que recentemente faleceu. Sim, recentemente falecida tal. E que eu tive o prazer de contracenar com ela. Mesmo que a gente não conseguiu, assim que terminou Sabe Tudo Espião, a gente resolveu montar um espetáculo chamado Chuvas de Verão. E eu tive o prazer de contracenar com a Lourdes Barbosa. Eu fazia na época o marido dela, né? Uma atriz excepcional, assim, uma cabeça para decorar um texto que era uma coisa de louco. Eu demorava um tempão para conseguir decorar, para conseguir entender, e a Lourdes ali num estalo aí conseguia realmente decorar texto. Mas o Marco Antônio fez justamente isso daí, da companhia Stato. Nessa época, em 87, 88, eles tinham parado e começamos então a trabalhar na Juventude Espírita no Sabe Tudo Espião. Depois disso a gente não parou mais, né? Foram várias apresentações, várias tentativas frustradas inclusive, foram no mínimo aí 3 espetáculos que a gente começou a fazer e não conseguiu terminar, até que veio o Grupo Ágape de Teatro. Aí realmente se estabeleceu, se firmou e estamos aí até hoje, né, fazendo parte do Grupo Ágape de Teatro, que todas as pessoas já conhecem a grande história que tem esse grupo aí, que além de ser a minha paixão, é o grupo que realmente conseguiu se solidificar. É um grupo que tem uma boa estrutura, tem uma boa equipe técnica e talvez por isso a gente consiga sobreviver até aí nos dias de hoje. Só um parênteses para aqueles que são mais jovens e talvez não conhecem, a professora Maria Neuza Lemes Dias é prima do Dr. Mário Vieira dos Santos, popular Dr. Mário Lemes Soares, sim, que pertence à família Lemes Soares, do antigo prefeito Tupã, José Lemes Soares. Ela é irmã dos falecidos, Dr. Juscelino Lemes Soares e Dr. José Roberto Lemes Soares, pessoas muito queridas na comunidade tupaense. Hoje ela se encontra morando em Cosmópolis, mas é uma pessoa muito querida em nossa cidade e teve uma grande dedicação à cultura, principalmente à música. E lembrando que o diretor da escola também é uma pessoa polêmica, já falecido, fez 1 ano do seu falecimento, que era o professor Nelson Teixeira Lacerda, que foi vereador, presidente da Câmara, um político muito polêmico, mas que marcou época e que dava, apesar de todos de ser polêmico, mas ele dava espaço a todas essas manifestações.
E que a radionovela é a antecessora das novelas aí que o pessoal assiste aí da TV Globo, dos outros canais, mas a radionovela que deu início ao radioteatro, propriamente dito, que tornou-se o teleteatro, que é a novela de televisão, né? A questão da radionovela é importante principalmente na questão da voz, né? O ator que passa pela radionovela, ele vai ter uma flexibilidade na questão da voz muito grande, porque é pura voz. Você tem que transmitir a tua emoção através do quê? Através da sua voz. Lima Duarte, professor? Lima Duarte, com certeza. Para não dizer de outros, né? Para falar de um que todo mundo conhece, está aqui pertinho da gente, Raul Gonzalez. Meu tio. Fez radionovela. Sim, fez radionovela. Até recentemente, antes de se aposentar, fazia radionovela na Rádio América. Na Rádio América, né? Então, assim, então você aprende muito nessa questão na questão vocal. Que interessante, né? Porque nas épocas de hoje, as pessoas que assistem teatro, principalmente aqui em Tupã, percebem que a voz ela sempre é um pouquinho esquecida. Às vezes as pessoas ficam um tanto quanto com dúvida porque não conseguem entender, mas porque o teatro hoje é mais para o corpo, né? Eles não pensam em teatro simplesmente em voz, eles pensam no corpo todo. E quando vai para a voz, realmente o pessoal acaba pecando, né? E você estava dizendo do seu tio, o Raul Garcia, Raul Gonzalez, né? O nosso querido Sebastião Gonzalez Estropa. Recentemente eu ouvi, né? No programa Momento Espírita Radiofônico, dele fazendo papéis de radioteatro. Sim, ele ainda Carrion. Então foi uma oportunidade de rever, assim, de ouvir novamente, né? Sim. Aquilo que foi tradição no rádio. Com certeza. Então essa que é a questão. Em primeiro lugar, eu venho de uma família que tem bastante artista. A própria esposa do Raul, né? Está sendo homenageada. Está sendo homenageada agora no Festival de Belas Artes e faz um trabalho importantíssimo de inclusão através da música na casa dela, sem falar nada para ninguém, tudo de graça, tudo tranquilo, sem muita publicidade. Então você vê que realmente a arte ela está ali entre a família Gonzalez Rosa, né? Digamos assim. Renato, o movimento espírita em si, kardecista principalmente, ele sempre teve uma vocação para a arte. Existe algum fator especial para isso? Na verdade, Paulo, o teatro é o seguinte, o teatro ele serve para melhorar as pessoas, não é para melhorar o ator em si. É óbvio que se você faz um trabalho de melhoria do ser humano, o ator automaticamente ele embarca. E por essa questão dessa proximidade, né, entre a melhoria do ser humano, a questão do trabalho em equipe, essa questão da pesquisa. Porque teatro a gente costuma falar que ele é, como é que eu posso falar? Ele é sagrado, né? A gente costuma falar, inclusive, isso não é da doutrina espírita, isso é realmente do teatro, que, digamos assim, é a forma mais pura de entrar em contato com Deus. Então, talvez seja por isso que existe... teatro grego, as tragédias. Sim, justamente. Tanto é que existem algumas regras para você pisar no palco de teatro, né, por ele ser sagrado. Então, por essa proximidade entre querer melhorar o ser humano, Isso aqui é coisa mais fantástica do que você viver a vida de uma outra pessoa, que no caso é a questão do teatro. Então, eu acredito que seja nisso, né? Essa grande proximidade. Hoje o teatro espírita, ele está um pouquinho em baixa, mas por vários fatores. Aliás, eu costumo falar que não é só o teatro espírita que está em baixa, eu acho que o teatro em geral ele está em baixa, porque falta muito apoio, de todos os lados, seja do público, seja ele do privado, seja ele das próprias pessoas para fazerem teatro. Você vê em Tupã hoje, nós temos aí 4 grupos de teatro constituídos, só que só tem um grupo de teatro que está na ativa, e ainda trabalhando a duras penas. E não é diferente também com o teatro espírita, né? Tá realmente complicado, difícil. Eu recentemente recebi um convite para voltar a fazer teatro espírita. A gente está conversando, está tentando se acertar e vamos ver o que isso vai dar. Mas voltando lá atrás na questão dessa questão aí de proximidade entre o espiritismo e o teatro, é justamente por conta disso. O espiritismo visa o quê? Melhorar, assim como toda e qualquer religião, ela visa justamente isso, né, Paulo? É você mudar o ser humano, é você melhorar o ser humano, é transformar o humano em humano, fazer com que ele respeite, que ele tenha o seu respeito para com o Criador, enfim,
Essa que realmente é a intenção do ser humano. E que a gente no Doutrina Espírita fala que mais cedo ou mais tarde nós chegaremos ao estágio de sermos perfeitos. Então essa proximidade do teatro é justamente isso. E o teatro ele também acaba atingindo uma atmosfera, Paulo, não que exista conexões, nada disso não, mas é que realmente a gente entra num outro estágio mental, né? Que as pessoas chamam de estado alfa, aí, quem entende, eu não entendo muito bem desse negócio não, mas você acaba realmente se conectando com alguma outra coisa. Nós espíritas entendemos o quê? Que se conecta com o cosmos, com Deus, com tudo mais. O teatro não explica dessa forma, né? Tanto é que o pessoal fala erroneamente, o ator, o Lima Duarte incorporou. Não, ninguém incorpora nada, né? Não existe incorporação, nem na doutrina espírita, ok? Muito menos no teatro. Mas, então é essa busca, né? E se o teatro tem essa mensagem de tentar mudar o ser humano, você pensa bem, você tem um grupo de 15 pessoas. Você consegue pelo menos mudar essas 15 pessoas. Você começar a fazer com que essas pessoas entendam e vejam o mundo de uma outra forma. Tá? Que entendam os problemas humanos de uma outra forma. Automaticamente você começa, porque dessas 15 pessoas, vamos fazer uma conta bem rápida. Você começa a passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. E sem contar também que o teatro ele fomenta muito, Paulo, a pesquisa, coisa que na doutrina espírita ela é muito difundida. Tem que estudar muito o espiritismo, tem que realmente estudar, ir atrás das pesquisas, das teses, das comprovações científicas ou não. E o teatro também. Não adianta, por exemplo, você querer fazer um personagem simplesmente decorando o texto e você não fazendo pelo menos uma pesquisa. Mesmo que ele seja fictício. Você precisa fazer com que ele tenha pelo menos uma vida. Como é que você vai fazer um personagem da qual você não sabe de onde vem, para onde ele vai, se ele tem uma família, se não tem família, enfim. É realmente uma pesquisa muito profunda. Seus defeitos. Sim, né? Que é inerente do próprio ser humano. Se você não fizer isso, você não consegue fazer. Aí você fica, o que a gente costuma falar em teatro, que é vomitando o texto. Coisa que não dá. Se você não tiver sentimento, se você não conseguir sentir alguma coisa, você não consegue fazer teatro. Tá? Então essa que é a grande... Talvez essa que é a proximidade aí... Por exemplo, o grupo de vocês não é um grupo profissional, evidentemente. Sim. Porque um grupo profissional acaba... Por exemplo, uma novela. Vai se fazer uma novela, a Globo tem o seu cast lá, o seu elenco, e o autor da novela, quero fulano para representar tal papel, a mocinha tal, a velha tal, e evidentemente eles também estudam o personagem, porque a gente lê que eles têm que se aprofundar para ver quem que eles vão representar na novela, porque são para milhões de pessoas, eles têm que incorporar, usando erroneamente o jargão popular, aquele personagem. Por exemplo, o senhorzinho Malta, Lima Duarte, era o Tião Maia, que era um latifundiário de Araçatuba, que morreu na Austrália. Era um Joesley Batista daí. Assim, tentando colocar para você a pergunta. Por exemplo, mas no seu caso é um teatro amador. O teatro amador, evidentemente, você tem que formar o ator. Sim. A grande maioria lá você que forma. Acontece em muitos casos da pessoa ter vontade de ser ator. E chegar lá e ele se desiludir, ele não tem vocação, ele só tem vontade. Como que é que se trabalha isso? Nos dias de hoje, Paulo, não existe mais teatro profissional ou teatro amador. Certo. Tá? Isso aí é uma discussão muito grande. Não, eu coloquei entendo. Assim, que eu quis dizer que, por exemplo, um elenco como o da Globo, todo mundo em tese é profissional, todos os atores. É que, na são formados. É que, na verdade, é o seguinte, não tem teatro amador ou profissional. Ou existe o teatro bom ou o teatro ruim. Acabou. Se o teatro é bom, independe se o cara é amador, se não é. Eu já vi isso no próprio festival. Né? Nós tivemos alguns espetáculos, aí, por exemplo, feitos por crianças, por exemplo, de Bernardino de Campos, ele é digno de qualquer atorzinho de malhação aí, que aquela molecada coloca no bolso. Certo. Tá? Então a gente costuma já não mais usar essas terminologias. Mas a questão da formação, ela é verdadeira. Até porque Tupã não tem curso técnico de teatro. Pronto, é o primeiro problema. Qual seria o primeiro passo do adolescente que quer seguir a carreira artística? É se formar. Seria pelo menos fazer um curso técnico de teatro. Tupã não tem. O curso mais próximo de técnico de teatro vai estar em Araçatuba. Né? Então não tem.
Se o cara quiser se formar academicamente, o mais próximo, digamos assim, estamos aí entre Bauru e Londrina, que é o curso de 4 anos, né? Londrina na UEL e em Bauru na Universidade do Sagrado Coração. Que, aliás, não dá só habilitação para ator, dá também para professor de educação artística. É uma habilitação a mais. Então você tem que correr atrás. Como não tem, e os grupos do interior de São Paulo trabalham justamente na questão do fomento. O que é o fomento? É realmente falar que existe, mostrar que existe, mostrar que é bom fazer, que aquilo vai ser bom para ele, vai ser bom para ele como ser humano, mesmo que não quisesse seguir a carreira artística, tá? Alguma coisa pelo menos ele vai aprender. Como, por exemplo, tem que ler. Teatro tem que ler muito, tem que pesquisar muito, tem que correr atrás. Então nós aqui a gente acaba, no outro jargão popular, a gente acaba trazendo para o futebol, né? Você cobra o escanteio e tem que correr na área para poder cabecear. Certo. Então, na verdade, o que acontece é isso. O Grupo Ágape, durante um tempo, ele trabalhou de uma forma profissional, que foi quando montou o espetáculo chamado A Lição do Rinoceronte Careca. Tanto é que a gente rodou aí chegamos aí a um número absurdo de 50 e poucas apresentações com a lição do Rinoceronte Careca. Por que mais se aproximou do profissional? Porque éramos contratados, existia o quê? Existia a questão do dinheiro. Então o grupo ganhou alguma coisinha aí e fomos também, é lógico, contratados pelo projeto Ademar Guerra. Então a gente trabalhou assim num esquema, só que não dá para trabalhar, esse que é o grande problema, né? Não dá para você viver, manter uma família com a estrutura que a gente tem aqui no interior de São Paulo. Não dá, não tem, é humanamente impossível. Você tem que trabalhar para você poder manter sua família e também para você conseguir fazer teatro. Dava para se manter durante a lição do Rinoceronte Careca? Óbvio que não. Porque se você quer ganhar dinheiro com teatro, tem que ir para grande centro. E grande centro está para lá de saturado. Esse que é o grande detalhe. Mas, enfim, a gente traz essa molecada, mostra o que é fazer teatro. E aqueles que, porventura, queiram seguir na carreira artística, vão para fazer os cursos superior. O Grupo Ágape, por exemplo, tem muita gente que está fazendo o curso superior. Posso aqui citar a Alexia, está na Unicamp, passou pelo Grupo Ágape. O Gabriel Condo passou pelo Grupo Ágape, foi aluno meu em Herculândia. Aliás, esse é um caso interessante, né? O Gabriel ele começou a fazer teatro comigo em Herculândia, numa oficina de teatro, chamada Oficina de Teatro Inspirarte. Dali ele gostou, veio para Tupã, veio fazer teatro com a gente, que é um estágiozinho a mais. Quando ele chegou na idade de fazer vestibular, ele foi para a UEL e se formou ano passado. E se apresentou, inclusive, esse ano aqui em Tupã. Né? Então tem o Gabriel. O próprio Lucas Godoy, ele é formado em artes cênicas pela UEL, faz parte do Grupo Ágape até hoje, só que para sobreviver ele dá aula de educação física pela rede municipal. Temos o Jefferson Torres, que também passou pelo Grupo Ágape, hoje ele vive da música, toca em várias bandas, dá aula de música, também é formado pela UEL. E assim a gente vai, né, Paulo? Tem muita gente que está fazendo teatro aí. O Everson, né, é um ator da época do espetáculo A Vingança, por exemplo. Isso lá em 1998, 99, por aí. Não, desculpa, 2009, 2008, por aí. Ele está trabalhando, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ele faz parte, digamos assim, de uma equipe que subsidia a Rede Globo quando precisa de figurante, por exemplo, né? Também esteve recentemente, esse não fez parte do Grupo Ágape, mas conhece nosso trabalho, é o próprio Lucas, que fez o espetáculo Prometeu Acorrentado, né, na segunda-feira do Festival de Teatro. Enfim, tem muita gente que quando quer viver disso, ele tem que correr atrás, tem que se especializar. E para poder viver disso, ele tem que ir para grandes centros. Então compete a gente do interior de São Paulo, justamente manter essa chama do teatro acesa. É mostrar, olha, é possível, tá? Você vai, você faz, corre atrás de estudo, vai pesquisar e vai viver disso. Porque senão realmente não dá. O cara ficar aqui em Tupã, por exemplo, ele não vai conseguir viver de teatro. Isso é uma ilusão, tá? Eu sou funcionário público estadual, policial militar, mas não tenho como manter minha família, por exemplo, com o teatro. Então tá aí o grande segredo do negócio. É você levar para essa molecada que existe, pelo menos se não quiser seguir a carreira artística, que aprenda, por exemplo, a se comportar em público, a debater sobre qualquer tipo de tema. Antes de qualquer tipo de espetáculo, Paulo, é necessário que a gente faça um debate. E a gente inclui essa molecada nesse tipo de debate. E ali sai coisa de tudo quanto é tipo, né? Vamos só dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil aí para quem está nos assistindo. Homens de Papel, por exemplo, do Plínio Marcos, que é o espetáculo que o Grupo Ágape está trabalhando. Fala muito sobre catadores de papel,
fala muito sobre desigualdade social, fala muito sobre a questão do dominador e do dominado. Então isso você acaba levando essa molecada a discutir várias coisas, né? O que é essa verdadeira dominação? E existem vários tipos de dominação, mas tenta chegar na dominação que, digamos, se aproxima mais da realidade. Porque uns falam que quem tem dinheiro, que é capitalista, que está dominando os pobres, o proletariado, que é o tipo de discussão realmente que não vai levar esse tipo de coisa a nada. Homens de Papel, por exemplo, trata de um problema de saúde mental, da qual tem que levar o nosso ator a conversar, por exemplo, na clínica Dom Bosco, para tentar achar uma pessoa para você conseguir entender o que acontece, o que se passa pela cabeça dela. Então é isso que a gente leva para esse pessoal que a gente está tentando formar. Essa questão da investigação, a gente chama isso de laboratório. Então o cara vai lá, o cara pesquisa. Então você para e pensa, dando esse leque de pesquisa, esse tipo de ensinamento para essa molecada, com certeza será alguém melhor, né? Porque, vamos lá, vamos voltar em Homens de Papel. Tinha gente do nosso grupo de teatro, por exemplo, que nunca tinha conversado com um catador de papel, tá? E daqui não é nenhuma crítica não, pelo contrário, tá? É assim, é que realmente a nossa realidade. É um mundo corrido, que não dá pra gente conseguir entender o que acontece, mas que os atores, eles desconheciam. Eles viam na rua, olha que coisa interessante, eles viam que tinha gente que catava papel, mas não conseguia fazer algum tipo de associação, enfim, não sei. E o pessoal teve esse tipo de contato. Com certeza vai ser uma pessoa melhor, porque foram conversar. E eles filmaram, tá? Todo esse tipo de encontro ele é filmado. Ele sai com o telefone celular, grava, tal, não sei o que, não para ficar sendo exibido em qualquer tipo de lugar. Aquilo serve realmente só para material, para a composição do grupo. Então você vê, você leva essa meninada que está na época aí de celular, de tablet, de Netflix, um monte de coisa, e por isso que desconhece a realidade. Então você leva esse adolescente, esse jovem, a sair para a rua, a saber o que acontece, e entender que atrás daquele catador de papel, daquele cidadão que tem um problema mental, que ali existe um ser humano que exige o mínimo de respeito da própria sociedade. Então você vê, você começa a perceber como é que o negócio ele é realmente amplo. E eu desafio aqui qualquer um falar para mim, que outra arte leva o seu componente a pensar dessa forma. Tá? Não estou dizendo que existem artes menos ou mais importantes, não é nada disso. Estou dizendo o quê? A arte que realmente vai a fundo, que pesquisa, que conversa e que vai a fundo. Daí é que eu falo a questão da proximidade com o espiritismo. Do ser humano é o teatro, Paulo. Não tem muito o que a gente discutir, justamente por conta disso. Você entra no ser humano. Tá? E se dali sair gente que pelo menos respeita ponto de vista, respeita a religião, respeita qualquer tipo de coisa, para mim está ótimo, Paulo. Tá? Para mim realmente está ótimo. É uma forma de inclusão social, né? Com certeza. Né? Não só, porque veja bem, pode sair desse tipo de pesquisa alguém que não queira fazer teatro, mas que queira compor uma ONG que vai correr atrás de poder ajudar essas pessoas, como já aconteceu. Ou que vá para uma carreira, que geralmente são jovens, né? Universitária até afim na área social, assistente social, psicólogo. Pedagogo, né? Nós temos aí, o Grupo Ágape, nos seus ex-integrantes, nós temos lá psicólogos, pedagogos, e que realmente começa a ver a vida de uma outra forma. Né? Não é que aquela visão talvez fria da psicologia ou da pedagogia, que o teatro faz entender que ali tem um ser humano, é gente, merece falar, tem abertura, nada desse negócio. Eu costumo falar o seguinte, e que existe muito no teatro e que a gente não gosta, e não vejo assim, né, o teatro, é querer levantar a bandeira. Não, o teatro não vem aqui para defender A, B, C, não, o teatro não é para isso. O teatro é justamente, Paulo, para fazer quem está assistindo pensar. É o papel do provocador. Quer dizer, eu vou provocar naquele cara que está assistindo, né, alguma coisa que, poxa, pera lá, rapaz, realmente é isso, eu preciso pensar. Não tem que defender bandeira de nada, certo? Eu mesmo, particularmente, fico muito nervoso quando, por exemplo, durante um espetáculo, como aconteceu no Festival de Teatro de Tupã, que o cara grita lá, por exemplo, não sei o que lá, fora Temer. Odeio esse tipo de coisa, porque o teatro não está para isso. O teatro pode muito bem falar sobre corrupção, sobre desonestidade do homem público, tal, não sei o quê, mas sem levantar a bandeira de A, B, partido A, partido B. Não. Vai falar o seguinte, olha, cuidado, é ser humano, é passível de erro.
Né? O que você que tanto critica de tem muita corrupção no Brasil, tá? O teatro faz você pensar no seguinte, mas peraí, será que você também não toma atitudes corruptas? Como, por exemplo, falar no telefone celular? Né? Mas isso não é corrupção. Mas peraí, então você não pode levar tudo para a questão da criminalização, tá? O político tal roubou, beleza, mas você também fala no telefone celular. Então é esse tipo de coisa que o teatro faz você pensar. Você também fura a fila do banco. Justamente. Né? Aconteceu, por exemplo, nesse tempo que a gente faz teatro, da mãe de umas alunas se fingir que estava grávida para poder furar a fila do banco. E o pessoal fala isso com a maior naturalidade possível. Certo? E isso aconteceu. De gente que faz sacanagem no papelzinho da Zona Azul, entendeu? Então é isso que a gente leva as pessoas a pensarem, tá? Sem levantar bandeira. Pera aí, vamos lá, vamos tentar me melhorar primeiro, deixa eu tentar levar uma vida reta, uma vida séria, para depois começar a entender e não julgar, Paulo. Aí é que vem o grande detalhe de tudo isso. E que nesse ponto o Espiritismo me dá uma bagagem muito grande. Quem sou eu para julgar alguém? Pode falar que político A, não vou falar nome aqui, porque político A é o maior ladrão que existe, tá? Mas quem me dá o direito de julgá-lo? Tá? Eu posso, para mim, pensar. Não posso levantar a bandeira e falar, não, é isso, aquilo, o cara tem que ser preso, o cara é ladrão, não sei o quê. Até porque não existe nada de sacramentado, batido o martelo, você é advogado, você sabe disso. Né? Para você falar que realmente o cara cometeu alguma coisa errada, tem que o juiz bater o martelinho lá. Não é isso? Transitado em julgado. Então, é isso que a gente tenta trazer para o teatro. Por isso que, às vezes, existem alguns homens públicos, Paulo, que são meio avessos a conversar com quem é de teatro. Porque eles acham que a gente entende de tudo. Não é que a gente entende de tudo. A gente consegue construir uma coisa que está faltando muito nos dias de hoje, que é a questão do argumento. Não um argumento de pegar pela internet, também recortar um pensador aí, A ou B. Não. É você realmente pensar como ser humano. Ter essa linha de raciocínio. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que me mudar. E respeitar o contraditório. Justamente. Se eu quero que não haja corrupção no país, eu preciso então, vou dar outro exemplo. O cara desce a lenha, político, não sei o quê, papapá, mas tem a tal de Sky Gato. Né? E aí, como é que faz? E tudo isso, Paulo, por isso que eu falo, eu estou desafiando aqui, né? A trazer alguma outra arte que traga justamente sobre isso. Né? E o gostoso de tudo isso, Paulo, é o seguinte, é que essa meninada que vem para a nossa mão fazer teatro, eles nunca participaram de debate. Eles não sabem o que é isso, porque a escola realmente não debate nada. A escola é aquele troço enlatado, seja ela particular, seja ela estadual, municipal, é aquele negócio enlatado, né? E que é ali, pronto, acabou, que é a função do professor e ponto final. Não é isso. Tá? Não é isso. E quando essa molecada começa a tomar gosto pelo debate, gente, erra muito, a molecada erra muito, e a gente não está lá para direcionar. Eu estou lá para falar o seguinte, olha, existe uma linha de coerência. Tá? Existe uma linha de coerência. Dias desses, né, no Homens de Papel, eu não sou muito dado dessa linguagem na internet, mas diz que tem um tal de meme. Né? E apareceu um meme aí, não sei dizer para você de qual grupo, né, quem estava criticando quem, e o pessoal pegou e me levou. O pessoal que é um pouco mais radical defende a igualdade de gêneros, não sei o que lá, porém eles defendem, né, que exista um ônibus só para mulheres. E o pessoal trouxe isso para a discussão. Deu maior confusão entre a molecada ali. Só que a gente consegue ir direcionando, olha, veja bem, tá? Não está certo ter ônibus só para mulher. Porque aí já é desigualdade. E outra, é falta de quê? É falta de respeito, é aquilo que o teatro prega. Tem que respeitar, seja lá quem for. Né? Como é que você quer, por exemplo, que um homem que tenha lá, que seja transgênero, vai frequentar um banheiro de uma mulher, tá? E esse pessoal que briga por isso quer um ônibus só para mulheres, para não ser assediado pelo homem. Pera, tem alguma coisa errada. Né? Então tudo isso a gente leva. E dá um poder, Paulo, de crítica para essa molecada, um poder de argumentação, que é uma coisa fantástica, certo? Uma coisa fantástica. Como, por exemplo, numa outra dessas rodas, é gostoso falar sobre caso, né? Não adianta ficar falando um monte de coisa aqui que não vai resolver. Como, por exemplo, a gente entrou no debate sobre Monteiro Lobato, certo? E uns vão falar, não, Monteiro Lobato eu não quero nem saber porque ele é preconceituoso. Eu falei, tá bom. Aí a gente vai de lado tentando falar pro cara, olha, bicho, vamos lá, vamos pensando, tá? Como é que você fala que o cara é preconceituoso?
numa época daquela. Para e pensa, certo? Porque existe um povo aí, o pessoal vai querer me bater, mas que se dane, dizendo que Monteiro Lobato é racista. Gente, você não pode falar um negócio desse. O que você pode é tentar analisar, e isso em teatro fala, né? O que acontecia no mundo naquela época? Qual era a cultura naquela época, certo? Que não pode cantar algumas músicas no carnaval, porque não sei. É isso que a gente tenta trazer, tá? E infelizmente, Paulo, na escola faz isso. Alguns professores mal intencionados, né? Que inclusive já chamei para conversar comigo, para debater comigo, né? O cara não vem, certo? Eles começam a incutir na cabeça dos alunos. E aí que está o grande erro. Então, alguns radicaloides que existem aí, inclusive em Tupã, eles saem formados por quê? Por professor da escola. Tá? E quem faz teatro já começa a pensar coisa de um outro ponto de vista. Jamais julgue, a gente não pode julgar. Né? Nós precisamos realmente dar aí condições de pensar, de agir, de entender o que acontece. Depois cada um pega e faz o seu, desenvolve o seu ponto de vista, né? E isso que você falou uma coisa importante, você tem que respeitar também quem é contrário, certo? Tem que respeitar, não pode sair batendo, falando, não, esse tipo de coisa não existe. E tudo isso tem em teatro. Então o que acontece? Voltando lá, né, buscando a doutrina espírita, buscando o teatro, se eu conseguir fazer com que um desses caras que fazem teatro com a gente, ele pense dessa forma, com certeza, Paulo, eu vou ter no futuro um cidadão um pouco melhor, né? Essa que é o grande segredo do que a gente tenta fazer. Renato, nós vamos agora a um rápido apoio cultural e retornaremos dentro de instantes com a sequência desta importante entrevista com Renato Gonzalez, teatrólogo tupaense, que está falando sobre teatro, e nós vamos agora, no próximo bloco, entrar sobre a questão do projeto Ademar Guerra, do FETAEST, da sua importância, do apoio que ele recebe de outros grupos de teatro para realizar esse importante festival que vai para a 17ª edição no próximo ano de 2018.